4, versículo 18. Vamos fazer a leitura até o versículo 22, para nós meditarmos na palavra de Deus esta noite. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem é que está caminhando junto ao mar da Galileia? Jesus, amém? Isso foi logo no início do ministério dele. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei o quê? Pescadores de homens. Tem uma música tão linda do Paulo César Brito, Vinde após mim, fala sobre esse trecho. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, eram também pescadores, em companhia de seu pai, consertando as redes, chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Este foi o primeiro chamado de Pedro por Jesus. Quando Jesus chama Pedro pela primeira vez, chama esses outros irmãos, mas eu quero focar nesse chamado de Pedro. É quando Pedro era pescador, batalhava pela vida no dia a dia, não conhecia nada do que Jesus tinha para ensinar, e ele diz assim: ó, vinde após mim, eu vou fazer você pescador de homens, eu vou te ensinar um modelo de vida que você não conhece. E eles deixam tudo, deixam as redes, deixam os barcos, deixam até um familiar e diz: vamos seguir a Jesus. Mas há uma segunda vez que Jesus chama Pedro para fazer o mesmo trabalho. Passado 3 anos e meio aproximadamente, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou no 3º dia. E o que aconteceu? Ele aparece aos discípulos e ainda fica 40 dias com os discípulos aqui, ensinando muitas coisas. E numa dessas vezes, Jesus, já na 3ª vez que aparece, faz um segundo chamado de Pedro. João, capítulo 21, versículos 15 a 21. João, capítulo 21, do versículo 15 a 21, esse fato acontece. 3 anos e meio depois, Jesus faz o chamado, o mesmo chamado que ele fez lá no início a Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Jesus já estava ressuscitado. Ele não era um espírito, irmãos. Ele era um corpo espiritual, amém? Tanto é que ele come para mostrar ao pessoal que ele não era um espírito. Ele era um corpo espiritual. O que é isso? Um corpo agora que não era um corpo com todos os problemas que nós temos com esse corpo. O corpo de Jesus agora era um corpo glorificado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, mais uma vez ele chama a Jesus, que antes ele chamava para ser pescador de homens, para cuidar desses mesmos homens que agora estavam seguindo a Jesus. Então, o mesmo chamado agora com conotação diferente, com uma linguagem diferente. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: tu me amas.
perguntando para ele: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Essa frase, tu sabes de todas as coisas, nós vamos trabalhar ela daqui a pouco. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. E continuando aí a leitura até o versículo 21, diz assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outros te cingirão e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Conta a história que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, por causa da fé e do testemunho dele de Jesus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Mais uma vez o segundo convite de Jesus. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito. Está falando de João, peito de Jesus, e perguntara: Senhor, João perguntou quem é o traidor. E aí no versículo 21, Jesus dá outra resposta. Vendo-os, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Vamos lá, versículo. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Que te importa isso? O que você tem a ver com a vida de João, em outras palavras? Se ele vai me seguir, se ele não vai, se ele vai morrer, se ele não vai, se ele vai ficar aqui na minha vida, que te importa isso? Quanto a ti, mais uma vez ele diz o quê? Segue. Muito bem, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é muito difícil nas nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre coragem para recomeçar, porque eu estou mostrando a história de Pedro, que ele começou, e você vê que no começo foi super fácil, ele não teve problema nenhum. Jesus disse: vou fazer pescadores de homens, segue-me. Ele abandonou tudo ali e seguiu a Jesus. Mas só que 3 anos e meio depois, vivida muitas experiências, Pedro estava diferente. Porque uma das coisas mais difíceis na vida é recomeçar. Por quê, pastor? Porque quando você vai começar algo que você nunca fez, você está cheio de gás, cheio de sonhos, cheio de esperança, cheio de ânimo. Mas quando você vai recomeçar, você já viveu experiências que muitas vezes não deu certo, não funcionou, e agora você está mais restritivo, mais tímido, mais duvidoso, mais temeroso, mais preocupado, porque recomeçar significa talvez você ter que viver experiências que na sua cabeça não deram certo, não funcionaram, e isso causa em você uma certa paralisia, um certo medo, né? Então, recomeçar aonde, pastor? Recomeçar nos estudos. Eu não sei que uma pessoa que estudou durante muito tempo vai dizer assim: puxa, eu preciso voltar a estudar. Você já viu a dificuldade de uma pessoa que estudava, parou os estudos, parou a faculdade, parou o ensino médio e não terminou, e aí quando ela pensa em voltar a estudar, se ela está no 2º grau, ela pensa naquele professor de química, naquelas aulas de química ou de matemática, e diz: ai meu Deus do céu, vou ter que enfrentar isso tudo de novo. E aí ela dá um passo atrás. Recomeçar nos estudos é muitas vezes difícil para algumas pessoas. E aí começa aquelas desculpas: não, porque eu já estou velho, não, porque isso não é mais para mim, isso não funciona. Olha, a velhice está aqui, ó. Ok? A velhice vai por mim, a velhice está aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho a mesma mobilidade que eu tinha antes. Eu também não tenho, mas eu entendo que Deus te dá inteligência para você suprir de maneira diferente a mobilidade que você não tem. Por exemplo, se eu estou com o meu neto, está aqui, na minha frente aqui, ia falar e eu cortei você agora, de propósito. Então, cai uma caneta no chão,
E eu tenho problema para abaixar porque minha barriga é grande. Estou abaixando para você que eu abaixo. Mas aí eu viro para o meu neto, pega aí para mim. Ele vai lá rapidinho, pega que eu vou. O que eu estou tentando dizer é que mesmo tendo uma certa idade e não tendo a mesma mobilidade, você pode fazer coisas se você usar a cabeça, inteligência. Claro que eu não vou querer fazer o que eu fazia com 21 anos. Eu com 18 anos, 17 anos, eu era atleta. Eu fazia 100 metros em 10 segundos. Era veloz. Pesava 56 quilos, irmãos. Tu acredita que eu já teve 56 quilos? Pois acredito, isso não é mentira, não. No entanto, se eu der uma corrida daqui no portão, talvez tenha que chamar o SAMU. Então eu não vou fazer isso. Está entendendo o que eu estou falando? Mas há muitas coisas que independem disso. E uma delas é a sua vida interior. Recomeçar muitas vezes numa profissão. Às vezes a pessoa... Outro dia encontrei com uma moça que ela disse assim, eu fiz o curso de Direito e tal, mas aí abandonei, não fiz a prova da OAB, ou tentei uma vez, não passei, minha vida entrou em confusão, veio o divórcio, veio não sei o quê, eu acabei desistindo. E eu falei assim, por que você não recomeça? Pastor, porque eu estou tão desatualizado. Irmãos, eu sei que recomeçar tem obstáculos, mas eu reconheço uma coisa, que se você não tentar, será muito mais frustrante. Porque você viver a vida inteira pensando o que poderia fazer, o que poderia ter sido, o que poderia ser realizado, é mais torturante do que você dizer, eu tentei, não deu, falhou. Tudo bem, mas eu tentei. Não é para mim. Até para você saber que aquilo não é para você. Muitas vezes você está querendo coisas que não é para você. E você muitas vezes tem que se posicionar para entender isso, você tem que levar um não. Lá no início da minha vida, quando eu ainda estava na escola técnica do Arsenal da Marinha, meu sonho era ser militar. Graças a Deus que eu não fui, eu ia ser expulso, irmãos. Com a mentalidade que eu tenho, de não gostar que ninguém pense por mim, e num sistema militar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Às vezes o cara que está acima de você, ele tem a mente desse tamanho, você não pode falar isso para ele, você não pode expressar isso, que ele te manda para a cadeia. Enquanto em outras áreas você não vai sofrer nenhum tipo de repressão por causa da hierarquia. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então graças a Deus que eu não passei no concurso, porque eu iria ter problemas sérios. Porque eu gosto de pensar por mim mesmo, eu não gosto que ninguém fique pensando por mim. Aí fui parar onde? Fui fazer direito. Fiquei igual um pinto no lixo. É disso que eu gosto. Falo, tenho ideia, leio o livro, coloco não sei o quê, né? Nas petições meta caneta mesmo, nas audiências falo com o juiz o que tem que falar, estou feliz da vida. Eu digo para você, advogava com muito prazer, com muita alegria. Para mim não era peso, para mim era prazer. Eu ficava torcendo para chegar o dia da audiência para fazer um espetáculo lá. Como é que eu poderia fazer isso como militar? Nunca. Então, até para ter certeza do que não queria, foi importante eu ter tentado. Recomeçar muitas vezes no casamento. Às vezes um casamento que deu errado, que deu problema, a gente fica muito sensível, muito ferido, muito medroso de repetir a dose. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive o meu primeiro casamento, não deu certo, tentei, as coisas não deram certo, e depois, quando veio o segundo, eu fiquei cheio de medo de que se repetisse a história, que as coisas não acontecessem do jeito que realmente, porque era uma experiência traumática, e recomeçar era difícil. Recomeçar muitas vezes no ministério. Se Deus te deu um ministério, você fez, trabalhou e tal, e daqui a pouco você estagna, não faz mais nada. E recomeçar significa
ter a humildade de dizer: eu preciso reaprender. Olha, eu estou vivendo um período da minha vida que eu estou me reinventando, irmãos. Eu aprendi muita coisa do Evangelho de uma maneira. A palavra de Deus é a mesma, mas a forma de pregar, a forma de comunicar, a forma de se comunicar com essa geração que está aí é totalmente diferente. Eu tenho que me esforçar muito para entender esse raio da internet, com suas plataformas, com a sua linguagem e tudo mais, né? Eu sou lento para isso, porque eu sou o tempo da máquina de datilografar. Você mostra uma máquina de datilografar para o jovem, ele fica olhando assim: que bicho é esse aqui? Como é que isso funciona? Porque mudou, hoje é digitação, aparece lá. Então, recomeçar muitas vezes implica em recomeçar a vida em outro lugar, que é muito difícil também. Às vezes você quer mudar de cidade, quer mudar de bairro, quer mudar de casa, quer mudar de... E aí você tem que recomeçar. E é complicado, porque você já tinha o seu conforto, você já tinha a sua vida já organizada, tudo certinho, tudo direitinho, e de repente você tem agora que recomeçar. Você já mudou de casa? Quem mora numa mesma casa há mais de 30 anos aqui? Ó, você não sabe o que é ir para outro lugar, onde os móveis encaixavam, você comprava os móveis já, e agora você vai para outro lugar, tem que dormir no colchão que você não gosta. Eu gosto do colchão grande, king, né? Você se esparrama, aí você vai para um colchão menor, dorme ali. E no caso do casal, né? Para não perturbar o casal, aí você fica ali quietinho. Aí quando você dá uma virada na cama, aí quase... Eu tinha mais de 100 quilos na época, agora eu estou mais magro. Quando vira assim, que dá aquela virada, de bum, sai de baixo que eu estou indo. Aí você sofre todas essas coisas que a mudança traz. Mas se você começar a pensar no que você vai ter de trabalho, você nunca vai recomeçar. Tá? Quero falar algumas coisas aqui que você precisa entender. Quando algo não dá certo, o mais fácil é desistir. Se fosse assim, hoje nós não teríamos lâmpada elétrica, que diz que o Thomas Edison fez não sei 1000 e tantas tentativas para até chegar eu quero perguntar aqui ao meu consultor de assuntos aleatórios que me diga quantas vezes mais ou menos foi que Thomas Edison tentou lá, 1000 não sei quantas vezes, até que a coisa deu certo. Tem pessoas que desistem muito fácil. Eu falei aqui esse outro dia, né? Quando algo não dá certo, mas fala, desistir, aí é mais um desistente. E eu quero pegar aqui Pedro, porque Pedro, ele começou com Jesus muito bem, no seu primeiro chamado, mas quando chegou no final, quando Jesus já estava sendo entregue para ser crucificado, já estava preso, ele nega Jesus 3 vezes. E ele foi um daqueles que disse assim: de maneira nenhuma eu vou te negar. Jesus disse assim: você vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. E aconteceu justamente o que Jesus falou. Ele negou: não conheço, não sei o que você está falando, reclamou, falou, e aí o galo cantou. E aquilo marcou Pedro, porque ele não era um cara covarde. A prova é que quando Jesus foi preso, ele sacou da espada e arrancou a orelha lá do Malco, né, que era empregado do sumo sacerdote. Arrancou a orelha, Jesus pegou a orelha do cara, botou no lugar
e orou e determinou, e a orelha dele voltou ao normal, porque Pedro não era. Mas, no entanto, ele teve aquele momento de fraqueza, de falha. Pedro falhou com Jesus, negou a Jesus 3 vezes. Com a morte de Jesus, e mesmo já Jesus ressuscitado, Pedro faz a coisa mais estranha do mundo. Ele volta a pescar. Se você ler na Bíblia, depois que Jesus aparece a primeira vez, os discípulos disseram: olha, Jesus apareceu no caminho de Emaús, Jesus apareceu aos discípulos quando eles estavam lá dentro, fechado, dentro de um ambiente. E aí Pedro estranhamente disse: vamos pescar. Ele voltou à sua antiga profissão e voltou a pescar. Tanto é que esse encontro que eu li aqui de vocês, que Jesus teve com ele aqui agora, foi depois de uma pescaria em que eles pescam e Jesus manda eles jogarem a rede e tal, e eles pegam muito peixe. E quando ele reconhece que é Jesus, ele se joga dentro d'água, porque ele estava semi-vestido. Então, ele voltou para a sua profissão. Ele se decepcionou tanto consigo mesmo que ele não conseguia. Aquele galo continuou cantando todos os dias na vida dele. Eu acho que é daí que surgiu a história do galo. Ele devia pensar todos os dias: eu neguei Jesus, eu neguei Jesus, eu neguei Jesus, eu neguei. Jesus estava lá na pior, preso, sendo esbofeteado lá pelo pessoal, e eu neguei Jesus. O que estava acontecendo com Pedro? Estava decepcionado consigo mesmo. E o maior obstáculo, preste bem atenção, para alguém recomeçar depois de um fracasso, o maior obstáculo de uma pessoa recomeçar depois de um fracasso é ela vencer as barreiras que estão dentro dela. Por incrível que pareça. Quando o obstáculo é externo, é uma situação externa, a nossa força interior até aumenta, porque parece que o desafio externo cria em nós um ânimo para, não, peraí, não, eu vou e tal, né? Ainda agora eu falei assim: eu vou ganhar. Alguém gritou de lá: quero ver, né? Porque foi um desafio externo. O desafio externo, ele cai para a gente como algo que nos empolga. Mas ouça agora o que eu vou falar para você. Quando o obstáculo é interno, que o nosso crítico interior nos condena, nós perdemos força. Nós perdemos força. Por isso Pedro não conseguia voltar, porque ele disse assim: ó, eu falhei. Ele tinha um drama de consciência. Esse crítico interior dele estava lá todos os dias dizendo: o galo cantou, o galo cantou. Pergunta assim para o irmão ao seu lado: o galo já cantou alguma vez na sua vida? Você está entendendo o que eu estou falando? É aquela acusação interior que você tem de si mesmo. Ninguém te acusou, mas você carrega aquela culpa, aquela crítica. E eu vou dizer mais: as pessoas muito analisadoras, analíticas, elas sofrem mais do que os outros. Porque a pessoa que analisa muito, ela fica 2 mais 2, 4, 4 mais 4, mas isso podia ser assim, isso podia ser assado, isso podia ser assim. Irmãos, quase entra numa esquizofrenia, porque ela fica tão severa consigo mesmo. Essa manhã eu falei que há âncoras na nossa vida que muitas vezes nós precisamos lançar. Fazer uma autoanálise, uma autocrítica é importante, até para você ver o que você está fazendo da sua vida. Você não pode desembestar, fazer tudo e de vez em quando não dar uma parada e dizer assim: o que eu estou fazendo? Mas você também não pode viver a vida com uma âncora. Para que serve a âncora no navio? Para atracar o navio. E há pessoas que não conseguem andar por causa da acusação que tem todos os dias, por causa da sua autocrítica muito violenta a respeito de si mesmo. Quando Jesus já perdoou, quando o sangue na cruz já fez a obra na sua vida e você não está recebendo, você está sendo tão crítico em relação a você mesmo
que você não entende que Jesus já pagou o preço pelos seus pecados, do passado, do presente. Se você vier a pecar e se arrepender, também já pagou. Então, o maior obstáculo para alguém recomeçar, depois de uma queda, de um fracasso, é quando você tem esse crítico interno te condenando. O segredo para vencer esse crítico interno é, primeiro, não ficar desculpando sua fraqueza. O que Davi fez? Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Reconheceu o pecado dele. Porque se você ficar desculpando porque você fracassou, não, porque ele também teve a parte dele, porque ele fez isso, não deu certo por causa daquilo. Irmãos, você não vai conseguir recomeçar. Então o primeiro passo para recomeçar é: confesse o seu pecado, peça perdão a Deus. Se for o caso, peça perdão a alguém e diga: não, eu não vou ficar me remoendo isso dentro de mim, eu vou paralisar minha vida, eu vou permitir que isso fique me atravancando. Eu tenho tanta coisa a fazer, eu tenho um caminho a cumprir, eu tenho uma missão de vida, um destino, um propósito, eu tenho coisas a realizar, e eu estou aqui remoendo porque fizeram isso comigo, porque fiz aquilo, porque não deu certo por causa daquilo. Larga isso em nome de Jesus. Tem um hino antigo que diz assim: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. O segredo, primeiro, não ficar se desculpando. Reconheça a sua fraqueza. Se perdoe. Sabe por quê? Qual foi a razão da pergunta de Jesus 3 vezes? É porque na primeira vez, você vai ficar sentado aí sossegado, amém? E aqui não é lugar de beber água não, bebe a água lá e depois vem e senta, vai lá, faz isso. Ok. Esse eu posso falar assim, que é meu neto, amém? Fique tranquilo com o seu neto, você que fale. Preste bem atenção que eu vou falar agora. Qual era o problema de Pedro? Quando Jesus fez a primeira vez a pergunta a ele de imediato respondeu: te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Porque ele, para fora, ele dava uma desculpa, e para dentro ele tinha outro problema. Dava uma desculpa. Qual é a desculpa? Eu te amo, Jesus, tu sabe que eu te amo. Mas lá no fundo, ele sabia que ele falhou nesse amor, quando ele negou Jesus. E Jesus sabia disso, porque Jesus estava lá e viu ele negar. E profetizou que ele faria isso. Então, às vezes, irmãos, nós temos que aprofundar algumas coisas. Você sabe quando você compra o repolho, você usa as primeiras folhas do repolho? Nunca, né? Porque aquelas primeiras folhas, ela fica externa, elas ficam contaminadas pela poeira lá do hortifruti. Aí quando você vai fazer o repolho, você tira as camadas, né? Às vezes, na nossa alma, nós temos que penetrar nas camadas, porque a nossa camada, às vezes, é uma camada externa que ela está contaminada, ela não é verdadeira. Nós temos aquela camada para mostrar para as pessoas, mas na verdade a coisa mais profunda, você não sai mostrando a sua vida para todo mundo, mas quando você pensar em recomeçar, você tem que pensar seriamente em alguns aspectos, e um dos aspectos é este, de que você não pode ser leviano. Não, está tudo bem. Sabe, às vezes você conversa com a pessoa, pergunta: está tudo bem? Ah, está tudo bem, mas não está nada bem. Mas ela não tem coragem de descer mais um nível, aprofundar um pouco mais, e fica vivendo de aparência. Isso vai gerando inseguranças na vida da pessoa.
Porque a pessoa que não aprofunda, que não é transparente, que você não vai contar a vida sua para todo mundo, mas há momentos em que você tem que ter a integridade e a honestidade de não ficar se desculpando ou tentando tampar o sol com a peneira. É preciso que você aprofunde mais. E foi isso que Jesus fez com Pedro, aprofundou mais, fazendo a mesma pergunta: tu me amas? E ele foi, respondeu. E ele foi, até que ele chegou um momento que ele disse assim: espera aí, o que está acontecendo aqui? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Naquela hora ele lembrou da traição dele, ele lembrou do abandono que ele teve com Jesus, ele se lembrou que negou Jesus. E naquela hora ele disse: tu sabes todas as coisas. Na hora que Jesus entrou nessa camada mais profunda dele, da sua consciência, do seu autoexame, naquele momento, Jesus conseguiu alcançar ele, para que ele fosse restaurado para recomeçar, porque Pedro não poderia fazer o que ele tinha que fazer, e morrer como ele morreu, e fazer a obra que ele fez, se ele não tivesse, irmãos, simplesmente reconhecido a sua fraqueza. E mais, quando ele reconhece a sua fraqueza, ele precisa se perdoar, porque o que levou ele a voltar a pescar é porque ele não se perdoava. Não vai dar certo, essa área da minha vida não vai dar certo, meu ministério não vai dar certo, o meu trabalho não vai dar certo, porque ele tinha no seu coração uma autocomiseração, ele não se perdoava nunca. Há pessoas que não se perdoam nunca, não se perdoa por coisas que fez no passado, não se perdoa de coisas que... E sabe o que acontece, irmãos? A pessoa começa a viver cheia de temores. Você paga um preço às vezes por ser transparente, preste bem atenção. Mas uma coisa boa que eu digo da vida, posso dizer isso com vocês com muita serenidade, com muita tranquilidade. Eu resolvi viver uma vida cristã que não é a mais bonita, nem a mais perfeita, mas ela é real. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Eu digo como o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus e para a glória de Deus. Pronto. Por isso eu não tenho temores. Eu não vivo pisando em ovos. Alguém já me chamou algumas vezes de grosso. Pode ser que eu seja. Eu até acredito que seja. Mas uma coisa você nunca vai me acusar: de que eu sou falso, de que eu sou mentiroso. Eu prefiro ser grosso. Sabe por quê? Deus não me chamou para ser político. Deus me chamou para ser pastor, profeta. E eu tenho que abrir a boca e falar a verdade. Eu não posso omitir isso. Porque se eu tentar ser agradável a todo mundo, eu vou desagradar a Deus. E a esse eu não posso desagradar. E muitas vezes você tem que se posicionar. A terceira coisa que você tem que fazer nessa situação dramática, nesse processo de recomeçar, é você simplesmente confessar. É difícil confessar pecado, né? Quantos acham difícil confessar pecado? Difícil. Muita gente não entende a instituição do confessionário na Igreja Católica. Deixa eu falar uma coisa para você. O confessionário, tirando o aspecto de rezar, não sei quantas Ave Marias, não sei quantos Pai Nossos para ser perdoado e tal, uma penitência chamada penitência. Por isso que o pessoal não quer orar, porque acha que é uma penitência. Orar é um prazer, irmãos, não uma penitência. O ato de confissão, ele é restaurador. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. É restaurador.
Você é um orador. Porque se você não tira o veneno para fora, ele começa a te matar por dentro. O pecado é assim, é tipo o veneno que está lá dentro de você. Se você não tirar, ele vai te matar, ele vai arrasar contigo. Jesus sabia que este processo interno em Pedro tinha que acontecer antes dele recomeçar. Antes de você recomeçar, essas coisas têm que acontecer no seu coração, porque senão vai vir o fracasso de novo, você vai perder a força de novo, e agora vai perder muito mais fácil, porque vai ter um crítico interno que não foi tratado, um crítico interno que não foi calado, uma consciência culpada e pesada que não foi liberta, lavada, e aí você vai perder força mais rápido ainda. Por isso que tem gente tentando e caindo, porque não passa por esse processo. 3 vezes Pedro negou, e 3 vezes teve que ressignificar. Eu tenho usado muito essa palavra, irmãos, porque é bíblico. Olha só, Pedro negou 3 vezes, e Jesus perguntou 3 vezes: me ama, porque ele precisava ressignificar cada negação daquela que ele fez. Ele precisava, e esse foi o processo de aprofundamento que ele fez. Então, 3 vezes teve que ressignificar a atitude que o levou ao fracasso espiritual, que foi o ato de negar Jesus. Para recomeçar, temos que ressignificar pensamentos. Para recomeçar, temos que ressignificar coisas que estão dentro da gente, que precisam ser mudados. A Bíblia faz uma pergunta: quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Quem? Quem tentará a acusação? Aí a Bíblia termina dizendo assim: é Cristo que nos justifica. Diga glória a Deus, irmãos. Então a Bíblia está larga, dizendo o seguinte: gente, você não pode permanecer assim não. Para recomeçar, temos que ressignificar pensamentos, palavras e atos. Eu pensava assim, mas agora eu não vou pensar mais assim não. Vou pensar conforme a palavra de Deus me orienta. Eu falava isso, eu criticava, eu acusava, eu falava, não vou mais falar. Não vou ser mais um crítico. Porque aquilo que eu critico, eu não conquisto. Vou repetir: aquilo que eu critico, eu não conquisto. Pastor, mas eu estou criticando fulano. Você está criticando fulano porque você não está na pele dele. Vai fazer o que ele faz, vai tentar fazer. Antes de criticar, você tem que saber que aquelas pessoas que às vezes estão fazendo, nem sempre que você imagina o que é o certo, estão fazendo alguma coisa. É igual aquele camarada que vai para o estádio torcer, e aí o jogador não consegue, falta 1 milímetro, a bola passa. Ah, eu faria nada. Faria nada. Achei graça. Outro dia alguém falou assim: você já ouviu falar da mulher de Davi, que era filha de Saul, chamada Mical? Quantos já ouviram essa história? Que Davi vem trazendo a arca de volta, né, dançando, pulando de alegria, e com poucas vestes. Ele fez uma festa, um carnaval com a volta e aí a Mical ficou lá da janela do castelo lá, né, do palácio, olhando ele fazer, e faz uma crítica severa: você fica igual um doido aí com essa ralé, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando atingir a Davi. Era uma mulher amarga, morreu estéril, porque, ouça bem, toda pessoa que é crítica demais, ela morre estéril, porque ninguém gosta de estar ao lado de pessoas críticas. Quem tem ouvido, ouça o que eu estou falando. Ninguém, a pessoa que é crítica acha que as pessoas gostam dela porque ela tem opinião. Eu tenho opinião. Amigo, escuta o que eu vou falar para você. Todo crítico que eu conheci morreu seco, só, sem amigos,
sem companhia, porque ninguém suporta viver ao lado de alguém que fica reclamando, resmungando, acusando, criticando, falando defeito de outro. Vira um fofoqueiro. Achei graça outro dia com Ezequiel, estava falando sobre esse tema lá na televisão. Diz assim: olha, fica tranquilo que eu hoje não vou pedir para você vir aqui na frente, porque eu vou orar pelos fofoqueiros. Então, fica aí mesmo. Ouça o que eu vou falar para você agora. Quando você vê que algo não está bem, ore pela pessoa, ao invés de ficar criticando. Diga: Senhor, ilumina aquela pessoa, abençoa, não deixa ela se perder, porque Mical acabou estéril, sozinha, largada, porque era muito crítica. Eu me lembro de uma moça, muitos anos atrás, quando eu estava pastoreando a minha primeira igreja lá na Ilha do Governador. Havia uma moça que ela era fã do PT, mas era, sabe? Não, porque ela criticava o governo de tudo quanto é jeito, antes do PT entrar para o governo, né? E isso e aquilo, Ela arranjou namorado, nenhum namorado parava com ela, não conseguia ficar com ela. E um dia ela foi conversar comigo. Como sempre, você fala a verdade e a pessoa não gosta. Eu falei assim: minha filha, você tem um problema muito sério. Qual? Você é muito crítica. Nenhum homem suporta viver ao lado de uma mulher que fica criticando e tão preocupada em expor as suas ideias, porque as pessoas querem viver em harmonia, e quem vive criticando nunca vive em harmonia, nem consigo, nem com os outros. Até hoje ela me culpa disso. Aí eu virei para ela e disse assim: ó, se você continuar assim, não vai casar não. Ela está com 50 anos. Me diz aí, ela casou? Não. Você sabe o que eu estou falando. E outro dia ela estava tão velhinha, parecia um maracujá. A minha de 60 está esticadinha. Eu falei assim: caramba, não teve filhos, não teve marido, o pai faleceu, a mãe já está idosa, não tem árvore genealógica nem para cima e nem para baixo. Vai terminar sozinha. Ela tem esperança ainda. Se eu pudesse dar um conselho para ela, não posso mais, eu diria para ela: ame uma criança, adote uma criança e faça com amor tudo aquilo que você não fez até agora, e Deus vai te abençoar muito. Mas ouça, isso não acontece só na Bíblia não. Jesus pratica um ato de ressignificação com Pedro, perguntando: tu me amas? Ele teve que aprofundar essas camadas. Jesus não aceitou a resposta mecânica dele, aquelas respostas de convenções superficiais, aquilo que achamos que é, mas está longe de ser a verdade. Jesus não aceitou essa resposta. Você não consegue recomeçar sem verificar valores da sua consciência. E hoje eu estou apenas te dando uma dica de como recomeçar, como arranjar coragem para recomeçar, porque tudo começa no espírito, no espiritual, irmãos. Tentar recomeçar sem fazer essas mudanças, essa verificação, essa ressignificação, você vai falhar ali na frente de novo.
porque isso não foi tratado, não foi curado. O que acontece com Pedro? Pedro é curado. Ainda Jesus deu uma lapada dele no final, né? Que o João chega, ele disse assim: é verdade que esse aí vai ficar até a sua volta? Não sei o quê. Pedro, a gente acabou de fazer aqui uma sessão de perdão, de valor, de ressignificação, e você está preocupado. Cuida da tua vida, cara. O que ele queria dizer? Não fique olhando para a vida de outras pessoas para construir a sua. Construa a sua vida sem se preocupar se fez isso, se fulano é assim, se Beltrano fez assado. Se concentra, foca na sua vida, trabalha a sua vida, porque você não pode viver a vida do outro, o outro não pode viver a sua vida, e às vezes você está parado querendo saber o que vai acontecer com a vida dos outros, quando a sua própria vida não caminha. É isso que Jesus tentou dizer para Pedro. Graças a Deus, ele aceitou. No dia de Pentecostes, Deus derrama do Espírito Santo, e aquele Pedro, covarde, medroso, mentiroso para si mesmo, agora estava cheio do Espírito Santo, faz uma pregação que se converte 5.000 pessoas de uma vez só, e aí a igreja entra num outro processo. A outra coisa que eu quero dizer é: para recomeçar, você tem que ter uma vida com Deus, buscar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque é esse dínamo da presença de Deus, do poder de Deus através do Espírito Santo, que vai manter sua lâmpada acesa até a vinda do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração. E eu não vou pedir você para vir aqui à frente. Eu vou orar. Mas, se há coisas na sua vida que precisam ser confessado, aprofundado, ressignificado, mudando pensamento, palavras, atos e até omissões, que eu não sei se você sabe, há 4 formas de pecar: por palavras, por atos, por omissões. O que é omissão? É algo que eu devia fazer e eu não faço. Eu devia fazer, eu devia pedir perdão àquela pessoa, mas eu não peço. Eu estou pecando por omissão. Eu devia perdoar aquela pessoa, mas eu não perdoo. Eu estou pecando por omissão. Eu peco por pensamento, por palavras, por atos e por omissões. E muitas vezes você não percebe isso. Está como Pedro: não, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cara, que raio de amor é esse que você me nega quando eu estou na pior lá, tomando bufetada de todo mundo, na cadeia, e você lá querendo sair fora? Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade, e que tu, Senhor, tem nos ensinado ainda hoje, através dos ensinos que estão na tua palavra. Senhor, tal como Pedro, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, as nossas palavras malditas, os nossos pensamentos ruins, as nossas omissões, as nossas atitudes que muitas vezes nós fazemos, e isso vai de alguma forma desmontando a nossa vida, porque tu és o Deus que conhece os pensamentos de todos nós. Não há como te enganar. Não há como te enganar, Senhor, porque a palavra não me veio à boca ainda, e tu conheces todas, porque tu conheces os pensamentos. Pai, eu quero te pedir perdão em primeiro lugar na minha própria vida, Senhor, e não permitir que eu viva uma vida artificial, porque eu sei que para recomeçar, para ir adiante em qualquer área da vida, Senhor, se não houver essa consciência, Senhor, de que
Sem Ti nada podemos fazer, nós não vamos conseguir. Por isso, Pai, aqueles que estão ensaiando recomeçar em alguma área da sua vida, eu peço que agora, no poder do Espírito Santo, esta palavra possa fluir dentro deles. E, Senhor, operar aquilo que ela está destinada a operar, que é dar coragem a essa pessoa, partindo de uma verdade, de que ela precisa, Senhor, ressignificar coisas, mudar atitudes, para que, Senhor, não caia de novo no mesmo erro. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, eu te oro, eu entrego cada vida que está orando comigo, e eu creio, Senhor, que muitas pessoas vão recomeçar e vão conquistar e vão realizar, porque, Senhor, estão começando da forma certa, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, só uma coisa muito séria para vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijinho santo, vamos em paz.